noite, meu amigo e minha amiga. Hoje é quarta-feira, dia 21 de maio, meu amigo. Meu amigo, o tema hoje é a diferença entre filho e ovelha. Deixa eu falar uma coisa para você, meu amigo e minha amiga. Deus, Ele escolheu você. Ele escolheu você para fazer parte do seu reino. Há uma diferença de ovelha para filho. Você sabia, meu amigo e minha amiga, que tem muitas ovelhas achando que é filho? E tem muitos filhos se fazendo de ovelha? A palavra de Deus diz que nós temos que nos gloriar. Nos gloriar em quê, pastor? Em conhecer a Deus. Infelizmente, os filhos estão abandonando a casa do seu pai e estão achando que o seu pai vai atrás deles, mas não vai, meu amigo. A Bíblia nos ensina que o filho, ele saiu por conta própria. Ele foi embora por conta própria. A Bíblia diz que Jesus, ele largou as 99 no aprisco e foi atrás daquela uma. Mas era ovelha, meu amigo. Jesus não vai atrás de filho. O filho é que tem que se despertar, cair em si e retornar à casa do teu pai. E quando o filho, meu amigo e minha amiga, ele retorna à casa do pai, ele vai ver que nada mudou. Ele sempre foi aceito, ele sempre foi esperado. Só que, infelizmente, nesse século final, os filhos estão querendo ser ovelha. Os filhos estão querendo ser ovelha, meu amigo. A ovelha é aquela pessoa que está errante por este mundo afora, aonde nós vamos atrás e a resgatamos, como o Senhor Jesus ensinou. Ele largou as 99 no aprisco, ele não abandonou elas e foi atrás daquela única. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele não largou a casa para ir atrás do filho pródigo. Ele queria tomar posse da herança dele fora do tempo. A Bíblia nos ensina, meu amigo, no livro de Provérbios, se eu não me engano, ou é Eclesiastes, eu não estou lembrado, que a posse de uma herança antecipada, no final ela se torna em maldição. Foi o que aconteceu com o filho pródigo, pastora Rose, vocês que estão presentes, vocês que estão online. Ele decidiu não mais viver sobre o ensino do seu pai. Então ele pegou no que era de direito e foi embora. Seu pai, meu amigo e minha amiga, ele não pode fazer nada porque a decisão ela é pessoal. Assim como a salvação é pessoal, a salvação é algo pessoal. Eu não
colocar dentro de cada um de vocês a salvação. Eu posso ensinar sobre a salvação. Eu posso falar sobre a vinda do Senhor Jesus. O filho, ele obedece se ele quiser. E infelizmente, meu amigo, tem muitos filhos que se rebelaram contra Deus. Eles dotaram uma doutrina antibíblica, porque estava sendo exortado, direcionado, orientado, e muitos filhos, eles entenderam que aquilo ali era simplesmente não aquilo que ele queria. Então eu digo para você, meu amigo, Deus, Ele não está atrás de ovelhas para fazer parte do seu reino eterno. Ele está atrás de filhos perdidos, filhos que outrora estava nos seus caminhos, mas o abandonou. O abandonou porque não quis mais a correção do seu pai. Não quis mais o ensino do seu pai. E ficaram rebeldes. E ficaram à mercê deste mundo. Tem tantas ovelhas perdidas, tantas ovelhas que não conhecem Jesus. Já ouviram falar, mas não conhecem. E Deus, Ele está chamando cada um. Um dia eu era uma ovelha perdida. Eu era uma ovelha desgarrada. Porque cada filho tem a sua natureza, tem o seu lugar, tem a sua essência. E você precisa identificar isto. Você precisa despertar para isto, meu amigo. Não busque bajulação, não busque tapinha nas costas. Os filhos, ele não é um seguidor de Jesus. Os filhos, ele é filho. O seguidor de Jesus são aquelas ovelhas que não têm compromisso. Eles ora está, ora não está. Isso é ovelha. Vai à igreja ao final do ano para poder fazer um ciclo de mudança de ano na presença de Deus, mas vive 364 dias do ano longe de Deus. E acha que um dia do ano vai conectar ele a Deus. Esses são os seguidores. Agora, o filho sempre está ao lado do pai. Aleluia. O filho sempre está à casa do pai. Glória. O filho, mesmo que ele é repreendido, mesmo que ele é exortado, mesmo que ele é ferido, porque as palavras de exortações, ela fere um coração rebelde, um coração endurecido, um coração teimoso. Porque fere em que sentido, pastor? Porque ele não quer mudar. Então, a palavra de Deus bate e fere. Mas fere no bom sentido. Você lembra quando sua mãe, ela batia em você porque você quebrou algo,
porque você fez algo que não era para fazer, porque você mentiu, machucou você. E hoje você é um adulto e você dá a mesma correção para os seus filhos, porque mamãe nos ensinou. Eu estava vendo agora na rede social, meu amigo e minha amiga, alguns filhos famosos, alguns atores. Você sente saudade de quem? Todos eles falaram que sentiram saudade da sua mãe. E a mãe é aquela que repreende, dura. Minha mãe foi uma mulher dura, uma mulher firme para comigo, meu amigo. E hoje eu consigo identificar isto, que esse é o amor maior. Mas tem um outro amor que é maior do que um amor de mãe. É o amor de Jesus Cristo. E Ele está te chamando de volta. Ele está falando para você nessa noite: por que você me abandonou? Por que você me rejeitou? Por que você não quis mais ouvir a minha voz? Você sabia que quando você rejeita uma direção, você está rejeitando a Deus? Você sabia que quando você não quer abandonar o pecado, você machuca Jesus? Você sabia disso? Você machuca Jesus. É o que o mal ele tem feito com a humanidade. Ele sabe que não pode tocar em quem? Em Deus. Ele toca em você. Se ele toca em você, ele está tocando em quem? Em Deus. Porque Deus, quando ele fez você, porque você veio de Adão, eu vim de Adão. Ele disse o quê? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você, enquanto é ovelha, você é uma criatura. É uma criatura como os anjos. O anjo não é filho. Que dia que você ouviu falar que o anjo vai sentar em um trono, em uma cadeira? Que dia que você ouviu falar isso? Mas a Bíblia diz que os filhos sentariam com Jesus. E nós somos filhos. Glória a Deus. Você tem que deixar de ser uma criatura. Filhos querendo ser criatura, pastora Rosa. Filhos querendo ser ovelha. Tá tudo trocando, né? É verdade. E o filho pródigo, ele sofreu, ele gemeu, ele não podia nem comer a lavagem dos porcos. E ele falou consigo mesmo: na casa do meu pai, eu sentava à mesa. Ele sentiu falta. Na casa do meu pai, eu ria, eu brincava, eu era feliz. Na casa do meu pai, os seus empregados, ele tem comida, ele tem fartura. Ele pensou em tudo isto, meu amigo. E ele preparou um discurso para Deus. Eu vou chegar lá, vou falar para ele que não quero ser mais filho, me trate como um empregado. E Deus, quando viu a longe, bem longe,
aquele filho voltando, ele foi ao seu encontro e o abraçou e o beijou. Ele deu uma sandália e um anel e mandou matar um animal para poder fazer uma festa. Isso é pai, né? E ele disse: esse meu filho estava morto, estava perdido e hoje retornou à casa do pai. E fez um banquete para aquele filho, porque ele caiu em si, ele pensou: meu pai não precisa me tratar como um filho, mas sim como um empregado. E o pai o abraçou e o beijou e o chamou de filho. Às vezes você quer ser um escravo, meu amigo, porque você acha que Deus não vai te aceitar mais pelo que você fez, pelo que você praticou, pelo que você falou. Você falou tanto mal do pastor, você falou tanto mal do bispo, você falou tanto mal da pastora, que sempre quis o melhor para você, sempre quis cuidar de você, não do teu jeito, não do teu jeito, mas do jeito de Deus. Jesus, ele diz para você nessa noite: a diferença entre filho e ovelha. Esse é o tema. É por isso que o diabo tem ódio de você, tem ódio de mim, porque nós somos filhos. Deus já enxergou isto. Talvez você não se enxergue como um filho, por causa de tantas coisas que você já cometeu, tantas coisas que você já fez. Mas a Bíblia diz que existe um mar. Esse mar se chama mar do esquecimento. Esse mar, tudo aquilo que não presta é jogado lá. Deus, ele não se lembrará mais. Ele vai te dar uma mente transformada. Ele vai te dar um coração novo, um espírito voluntário. Aleluias. A alma não tem como trocar. Ele pode trocar o espírito, porque o espírito é dele. Ele pode trocar a mente, mas ele não pode trocar a alma. Ele pode converter a alma. Ele pode ensinar a alma, educar a alma a andar nos seus caminhos. Mas o espírito precisa estar o quê? Conectado. É por isso que tiramos o conectado de domingo de manhã e colocamos o conectado à tarde, ao sábado, para que todos os jovens, adolescentes e crianças que sabem ler participar. Pastora Rose, direção, e o tio Inácio. Então, meu amigo e minha amiga, Deus, ele fala para você nessa noite: desperta. Você não é ovelha, você é um filho. Você não é um soldado ferido. Você é um filho. Você é uma filha. Glória a Deus. Se você não entender isto, você sempre vai se colocar na posição de vítima. Sempre vai se colocar na posição de vítima. E o pai está às portas para buscar os seus filhos. Você não vai buscar os seus filhos no colégio? Você não vai buscar os seus filhos em tal lugar quando ele liga para você? Pai, vem me buscar. Mãe, vem me buscar. Você não vai, larga tudo e vai lá.
Ele está vindo buscar a gente. Aleluias. Ele está vindo Creio, Deus. buscar cada um de nós, meu amigo. Olha o que está escrito aqui no site de quarta-feira, meu amigo e minha amiga. Olha só o que está escrito aqui no site sobre a diferença entre filho e ovelha. Diz assim: a diferença entre filho e ovelha, em João 10, 24. Abre sua Bíblia em João 10, 24. João 10, 24. É o Evangelho de João. Diz assim: 10, 24. Amém. Amém. 10, 24. Posso ler? Vai. Está escrito assim, João 10, 27. 24. Vai. 27. Vai. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me... Segue. Ovelha faz o quê? Segue Jesus. O filho não é um seguidor. O filho, ele é o quê? Um herdeiro. Ele herda a salvação. Amém? Amém. A ovelha, ela deixa de ser ovelha e se transforma em um filho. A ovelha é uma seguidora. Ela segue a voz do pastor. O filho não. O filho mora na casa do pai. O filho vive com o pai. O filho se alimenta com o pai. A ovelha, ela precisa de um pastor. O filho, ele não precisa de um pastor, porque ele já tem o próprio pai dentro dele, que se chama quem? Espírito Santo, meu amigo. É ele que guia você. Não é o pastor que guia o filho. O pastor guia o quê? Ovelha. Mas a ovelha chega uma época que ela deixa de ser ovelha para ser o quê? E quando que ela passa a ser um filho? É quando ela tem um encontro real com quem? Com Jesus. Aí Jesus é apresentado a ela através de quem? Do Espírito Santo. Ele é o agente, ele é o mediador da apresentação. Lembra? Vamos lá, vamos falar na linguagem normal. Pô, me apresenta aquela tua amiga lá. Me apresenta ela lá. Você apresenta e passa a conhecer uma pessoa, e há casos que isso vira até uma coisa real e acaba tendo casamento, né? Então deixa de ser o quê? Um casual para ser um casal. Casamental. Por quê? Porque ela foi transformada naquele trâmite, naquela caminhada. A ovelha que é seguidora de Jesus, ela ouve a voz de Jesus. Porque lá fora, os filhos, eles estão vivendo como ovelhas, eles estão vivendo como criatura. Mas quando o pai as chama,
A ovelha faz o quê? Porque ela é o quê? Ela não enxerga direito. Então ela precisa o quê? Ouvir a voz. O filho enxerga muito bem, né? E se deixar, quando vem na casa do pai, vem sem nada e volta com tudo, né? Né? Quer ensinar. Tem filho que vai na casa do pai sem nada na mão. Não traz uma bolsa. E quando vai, sai com 5 bolsas. Né? Eu tiro pela minha família. Vem, né? Pá, como que casa que não quer nada. E volta. Tava com saudade de papai. Né? Então, Jesus, ele deixou escrito o que aqui em João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. E elas me seguem. E eu lhe dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Aí diz, aquilo que meu pai me deu é maior do que tudo. E da minha mão e da mão do meu pai ninguém pode arrebatar. Amém? O que ele deu para o filho? Direito de salvação. Essa é a herança daqueles que está conectado com Jesus. Ele entende. Ele é filho. Filho não pede para entrar no quarto do pai. Eles já invadem. Por quê? Porque ele é filho. Agora, a ovelha, ela não entra. Ela tem que ter uma ordem para entrar. Né? Tem que ter uma ordem. Aí o pastor ensina a ovelha mestre, a ovelha principal, a entrar primeiro com um sininho, e as outras vêm seguindo o quê? Ela. Amém? Amém. Aí diz assim, João 1,12. João, o mesmo João, 1,12. Diz assim, mas a todos quanto recebeu, lhe deu o poder de quê? De serem filhos. Mas a tudo quanto receberam quem? Jesus. Quando você recebe Jesus na sua natureza corrompida, a ovelha, ela tem uma natureza corrompida. Corrompida por quê? Por causa do pecado de Adão. Adão não era o quê? Filho, ele era uma criatura. Hoje você é filho, porque Jesus na cruz, ele deu direito para você ser o quê? Filho. E se eu sou filho, eu tenho o direito da minha herança. Eu não vou tomar posse da minha herança com antecedência. A minha herança, ela é conquistada no final. É no final que eu sou agraciado pela minha herança. Qual é a minha herança? Direito de salvação. É o que vai acontecer daqui a uns dias. Jesus, ele vai vir buscar os seus filhos. Aleluia. E as ovelhas rebeldes, né? As ovelhas que não ouviram a voz do arcanjo, vai ficar. Vai ficar. Vai alcançar o direito de salvação na grande, e se não se perder com a voz do anticristo. Amém? Amém.
Aí diz aí, mas a todos quanto receberam, lhe deu o quê? Poder. O poder. Que poder é esse? Poder da palavra? Poder do fogo? O poder do ar? O poder do batismo? Com o Espírito. Com o Espírito Santo. É um poder. Um filho, ele tem poder. E muitos filhos, pastora Rose, eles não querem usar o poder. Eles querem ser uma ovelha. Que o pastor tem que falar tudo o que tem que fazer. O pastor, ele já te ensina por um período de 3 anos. É 3 anos de aprendizado para depois você se tornar um filho que vai ensinar outros filhos a serem diante de Deus. Mas só que, infelizmente, meu amigo e minha amiga, tem filho que quer ser ovelha. Ou criatura. Ou criatura. Com seus atos. Com as suas atitudes rebeldes. Traz aquelas atitudes lá de fora, de rebeldia, de mentira, de engano, de safadeza. Então ela quer implantar dentro do ministério celestial de Cristo. Só que não vai conseguir, porque os filhos, ele tem o poder. O que é poder? Discernimento, sabedoria, entendimento, conhecimento. Eles enxergam o engano. Quando o engano vem, eles conseguem o quê? Enxergar, meu amigo. Eles conseguem discernir. Porque eles receberam o poder de ser o quê? Filho. O poder, lhe deu-lhes o poder de serem feitos filho de Deus. Amém? Amém. A saber, aos que creem no seu nome. Agora, como é que eu creio no nome de Jesus? É nenhuma letra que está na parede? Não, é num testemunho que o pastor dá de Jesus. É no testemunho que o bispo dá de Jesus. É no testemunho que o discípulo dá de Jesus. É no testemunho de que os líderes espirituais têm dado do Senhor Jesus. Então, muitos estão pregando pelo mundo afora a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E as pessoas estão achando que isso é uma ficção. É um fake. Eles estão acostumados, as suas mentes estão acostumadas com os filmes de Hollywood, aqueles filmes catastróficos, aqueles filmes de destruição, aqueles filmes de extraterrestre. Então, quando eles veem uma mensagem preparada da volta de Jesus, eles entendem na sua mente, porque a sua mente não foi transformada, não foi mudada, que aquilo é normal, aquilo ali é uma mera ficção. E nem os filmes de Hollywood é ficção, meu amigo. 90% dos filmes de Hollywood é tudo verídico. A verdade sempre foi falada através dos filmes de Hollywood. E ninguém nunca prestou atenção, pastor. Eu nunca me enganei. Eu sempre acreditei que aquilo ali era verdade, porque é muito real. A história é muito real. Ela é tão real que ela consegue mexer com você. E consegue mexer com o mundo espiritual também, né, pastor? Então, meu amigo e minha amiga, você precisa entender. Tem que transformar a sua mente. Tirar essa mente de ovelha, essa mente pequenininha, e botar a mente de um filho transformado em você. E a única maneira de você ser transformado é através do batismo com o Espírito Santo. A palavra de Deus diz que aquele que não é batizado com o Espírito Santo não pertence a Jesus. Tem muitas ovelhas aí que não é batizada com o Espírito Santo. Ela não pertence. Ela prega. Ela é uma ovelha. Um filho jamais ele vai se matar. Porque ele conhece a natureza do seu pai. O seu pai já deixou escrito o quê? Que aquele que se mata não tem direito de vida com ele. Tem direito de vida eterna com o inferno. Amém? Amém. Aí diz aí no 13. Os quais não nasceram
do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade dos homens. Mas, como é que eu nasço da vontade de Deus? Você sabe? É quando eu passo a praticar a palavra de Deus. O que o pai, a mãe ensina durante o ciclo de um filho, de uma filha, durante os seus 18 anos, 20 anos, 25 anos? Tem filho que está com 40 anos, ainda está na tutela do papai. Não é ensinar o caminho, não é ensinar sobre a vida. Minha mãe, ela me ensinava sobre a vida, que a vida não era um morango. Nós ensinamos o nosso filho que a vida não é um morango. A vida é uma realidade. A vida é uma guerra. Mesmo às vezes pensando que é. Não é um morango. Não é. O morango você come ele. A vida, meu amigo, ela traga você, se você não souber viver ela. Então, diz mais aqui no site, né? Ovelha, símbolo de seguidor. A ovelha representa o discípulo, aquele que ouve e segue, vive sobre dependência do pastor, podendo estar no rebanho, mas ainda não tem intimidade de filho. Amém? Amém. Salmo 23, 1. Salmo 23, 1. Estou quase acabando. Salmo 23, 1 diz assim, ó: o Senhor é o meu Pastor, e nada me faltará. Ele me faz Deitar, repousar em pastos verde, verdejante, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça e por amor do seu... nome, O nome é de quem? do Senhor. Jesus Cristo. Ele me guia pelo seu nome. Quem é esse nome? É Jesus. Aí diz aí, o Filho nasce de Deus pela fé em Cristo. Tem excesso íntimo à herança e governo do Pai. O filho, ele tem acesso à herança e o governo. Do Pai. A ovelha, ela não tem acesso à herança e nem governo do Pai. A ovelha, ela só é o quê? Cuidada. Cuidada. Para ela não se perder, para ela não se machucar, para ela não se matar. Porque a ovelha, quando ela não tem instrução, ela acaba se matando. Ela se mata. Como é que ela se mata? Nos erros, nas falhas, na desobediência, nos pecados, meu amigo. O filho, ele simplesmente toma posse quando ele está sem visão da herança e vai embora. Mas a ovelha não, ela se mata. A ovelha precisa ser tratada, cuidada continuamente, até ela se transformar no nome de Jesus em um filho. Então ela passa a ser um discípulo aonde ensina os outros. Um filho. Aí diz mais assim, para finalizar. Diz mais assim. Filho simboliza identidade e herança. O filho nasce de Deus pela fé em Cristo. Tem acesso íntimo à herança e o governo do Pai. Romanos 8,16. Romanos 8,16. Diz assim, ó. 8,16. Vamos ler do 12, para finalizar.
Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. 13. Porque se você vive segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarão os feitos do corpo, certamente viverão. Amém? Tem ovelha que ela está vivendo pela própria vontade. E a tendência é o quê? Morrer eternamente. E tem filho que se deixa, tem ovelha que se deixa ser guiado e ela passa a ser transformada pelo Espírito Santo em um filho de Deus e é guiado para a eternidade com Deus. Amém? Amém. Aí diz assim, 14: pois todos os que são guiados pelo Espírito Santo é o quê? Filho de Deus. Filho de Deus. O que é ser guiado pelo Espírito Santo? É quando você é cheio dele. Você não pode ser guiado pelo Espírito Santo continuamente se você não tem ele dentro de você. Você não pode guiar o seu filho se ele não está debaixo do seu teto. Quando ele sai debaixo do teu teto, ele tem vontade própria. Então ele cria a própria família dele. E você perde a autonomia sobre ele. Quando você sai da tutela do seu pai espiritual, que é Deus, você vive a sua própria vontade, seus próprios caprichos. E você acaba se perdendo, porque você não foi preparado para viver neste mundo tenebroso. Sem o Espírito Santo você não consegue viver. Por isso que você vive cometendo pequenos delitos, pequenos erros. Erros que nem uma criança comete mais. Você pode observar. Os adultos têm errado mais do que os jovens. Os adultos têm sido mais desobedientes do que os adolescentes. Não é verdade? Sim. Os adultos têm sido. Os adolescentes, os jovens têm sido mais leal. Eu estava vendo um vídeo esses dias que quando não tinha parede, não tinha nada. Isso aqui era um vazio. Eu estava vendo um vídeo, eu falando para as crianças que eles eram mais leais do que os adultos. Porque toda terça-feira eles estão aonde? Na reunião deles. E os adultos estão nem aí. É assim que funciona. Aí diz aí no versículo 14: pois todos aqueles que é guiado pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês, 15, porque vocês não receberam um espírito de escravidão. Espírito com letra? Então quer dizer que o teu espírito é transformado. Aquele espírito de escravidão que outrora você foi ensinado lá fora no mundo, ele é transformado e passa a ser um espírito iluminado. Satanás é um espírito o quê? Trevoso. Outrora ele era um espírito o quê? Da luz. Então quando nós está lá fora, sem direção de Deus, nós somos espírito nas trevas. Então nós faz tudo aquilo que não presta. Quando nós vem para a luz, o nosso espírito se torna um espírito luminoso, porque ele foi transformado pela luz da palavra de Deus. E o Espírito Santo, ele entrou dentro do nosso espírito e houve uma conexão. Aleluia. Sábado, às 5 horas da tarde, com a pastora Rose e com o tio Inácio. Conectado. Eu vou ficar dormindo. O teu espírito se conecta com Deus. Aleluia. Com o Espírito Santo. E você passa a ser filho de Deus. E quem é filho, o Espírito Santo testifica dentro dele. O Espírito Santo fala com ele. O Espírito Santo guia ele.
O Espírito Santo fala com ele constantemente. Não faça isso. Faz isso. Ora, jejua, busque, lê a Bíblia. É assim. Obedece. E olha, meu amigo e minha amiga, para você que não gosta de obedecer a palavra de Deus, eu tenho um recado não muito bom para você. O governo do anticristo, se você não governar, você vai morrer. Se você não obedecer, você vai morrer. Você vai ser obrigado a obedecer. Você vai ser obrigado a adorar a imagem da besta. Não tem jeito. Ah, mas eu não quero. Você não quer adorar a Deus às quarta-feiras? Você vai ser obrigado a adorar a imagem da besta. O que é adorar? Sentar e ouvir a besta falando. Quando você senta na igreja e ouve o pastor falando, você está adorando a quem? A Deus. Adorar não é só, aleluia, Senhor, meu. Adorar é estar em espírito de servidão. Eu adoro a Deus na minha casa. Eu adoro a Deus no meu trabalho. Eu adoro a Deus na minha vizinhança com o meu comportamento. Amém? Amém. Aí diz aí no versículo 14, 15, porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizado, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba Pai, ou seja, meu Pai. Você fala para Deus, meu Pai. Olha, meu Pai. Por que me abandonaste aqui nessa terra? Me salva, me leva. Hoje, se for possível. Aí Deus fala, espera que você vai sofrer mais. Amém. 16. O próprio Espírito confirma no seu... Como? Olha só. Conexão. Sábado, às 5 horas. Pastora Rose e tio Inácio. Conectado, meu amigo. Sábado, às 5 horas. 4 Conectado. 4 horas. Aí diz assim, o próprio Espírito afirma, ele afirma, mas não está afirmado, já está decretado ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E somos filhos, somos também herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo, aleluia. E se ele ele sofremos para que também com ele sejamos glorificados. É por isso que ele diz, não deixe que ninguém rouba a sua coroa. Amém? Essa é a palavra que Deus quis para você. Não seja uma ovelha rebelde. Seja um filho obediente. Que Deus abençoe a todos vocês.